2. Mateus 14, 22. Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus se dirigiu a eles andando sobre o mar. E quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, me manda ir a teu encontro por sobre as águas. E respondeu Jesus: venha, Pedro. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, me salva. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré. E quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e trouxeram os enfermos. E suplicava que apenas pudesse tocar na orla da sua roupa, e todos que tocaram foram curados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estou alegre porque o discípulo disse que está conseguindo orar 1h20. Me deu a notícia agora. Estou preparado para falar sobre de joelho é mais rápido e mais longe do que com as próprias pernas. E o discípulo disse: ó pastor, eu consegui orar 1h20. Que conquista, parabéns, Deus te abençoe, sua vida nunca mais será a mesma. Mas querendo entender melhor esse tema aqui, não tinha outro jeito a não ser ir para o monte, né? A Bíblia diz aqui que Jesus subiu no monte. Vamos para o monte que toda cidade ora. Lá para o lado da minha casa, todas as igrejas da cidade vai lá orar. E ela tem um limpo grande, e tem um mato, um cerrado. Você pode atravessar a cerca e ir entrando. E você vai entrando, tem lugares limpos. Você vai em algum desses lugares, tem uma placa, assim, que são as igrejas que limpam. E é gozado que eu fui observando, orando em cada ponto desse, querendo passar um tempo bom com Deus, para que essa palavra penetrasse nos meus ossos, nas minhas entranhas, para trazer aqui para vocês essa noite. E li, Igreja Pentecostal, tá o nome da igreja. Igreja Pentecostal, o nome da igreja. E eu comecei a dizer: Senhor, mas não tem o nome da Missão Atos aqui. E, para minha surpresa, eu fui entrando pelos caminhos, achando aqueles lugares limpos, onde o povo ora, e vi lá: Célula Anatote, Missão Atos. Que benção! Eu não sei o que significa Anatote, mas é um nome bíblico, né? Deve significar alguma coisa. Mas a pergunta é o seguinte, engraçado, né?
Por que está lá nas placas da igreja, do monte, lugar que se ora, só escrito assim, Igreja Pentecostal? Entendeu? Então, um meio de dizer que a nossa fé é tradicionalizada é não ser pentecostal. Porque o movimento pentecostal começou logo após a partida de Cristo, é um movimento que se estendeu sobre a terra e nunca mais parou. Mas a igreja corre o risco de tradicionalizar, de deixar o monte, a oração do lado, e ela começa a ficar racionalizada. Começa a andar só pela razão, ou pelo emocionalismo, sem a necessidade de estar no monte, de ocupar o monte. Eu vi ali. Você pegar as histórias do movimento pentecostal, vou falar duas experiências mais antigas. Tem um homem que comprava bois, lá nos anos 1940, só boi de raça. E ele começou a comprar os bois e o local que vendia esses bois de raça começou a ver que ele escolhia diferente de todos os que tinham, os experts em escolher boi de raça. E um dia o cara perguntou, mas como é que você vende? Que você compra o mais barato e, na verdade, quando nós vamos no seu rancho, é os que mais dão cria. E foi perguntando para ele, e falou para ele, você tem uma pessoa especial que conhece muito de boi. Ele falou, eu tenho. Onde o cara encheu ele e falou, senta aí que eu vou te falar quem é essa pessoa. Ele vem antes aqui, depois ele te dá o toque. Não, ele vem antes, ele está muito antes do que eu aqui. Mas o que acontece? Ele falou, antes de eu vir para cá, a primeira coisa eu encontro com ele. Encontro com ele, eu passo um tempo com ele. Ah, é? Mas então o cara te dá toda a ficha? Dá. Quando eu chego aqui, ele foi fazendo um suspense. Quando eu chego aqui, que eu vou olhar, é ele que me aponta. Ele toca o meu coração. O cara falou, mas que engraçado. Mas ele vem junto, eu não vejo ele aí. Não, mas ele vem junto, é que você não vê. E aí o cara começou a ficar muito curioso. Ele disse, chama Jesus, e quem me mostra os bois é o Espírito Santo, quando eu oro. A oração levava o irmão a comprar os bois. Ele escolhia o boi através da oração. Você tem uma experiência de um irmão chamado Guilherme Miller, que orava muito, era conhecido pela oração. Ele tomava conta de orfanatos na Inglaterra, no momento que a Inglaterra, as crianças eram deixadas na rua. E toda a alimentação do orfanato ele não pedia para ninguém, ele orava. E chegava até lá. Conta-se no livro que fala sobre ele, a experiência dele, que um homem começou a chorar no velório dele. Né? Um senhor de idade começou a chorar no velório dele. E aquele senhor disse assim, eu não posso continuar do jeito que eu estou, Guilherme. Você está meu grande amigo, você está partindo, a gente se conhece desde a infância. Você sempre teve a sua visão e a sua fé centralizada em Cristo. Você sempre falou de Jesus para mim. E hoje, 60 anos depois, eu estou aqui na beira do seu caixão, estou deixando um amigo partir, mas eu quero te dizer para você, a partir de hoje eu vou seguir o mesmo Jesus que você seguiu esses anos todos. E diz o livro que Guilherme Miller orou 60 anos para esse homem converter. Conhecer o valor da oração, né? Diversas experiências da oração, quando a gente prioriza a oração, às vezes os fatos são grandes, às vezes pequenos, mas uma pessoa que ama a oração, ela coloca qualquer fato diante do Senhor. Tem-se uma experiência do irmão que chegou num lugar, uma mulher ranzinza, ele precisava tirar a segunda via do RG, e ele tinha uma certa idade, então o nome dele não estava, não se achava no meio tecnológico. O cara trouxe 3 livrão dessa grossura, desse tamanho, pôs em cima da mesa, a mulher falou, eu não vou perder tempo olhando aí, se você quiser achar o seu nome aí e tal, você olha os livros, livrão grande assim. Ele falou, tudo bem. E a mulher foi para lá, ele começou a orar, e Deus falou para ele, pega esse livro. Eram os 3, ele pegou do meio, ele pegou e pôs, grosso, dessa grossura. Aqueles livros antigos de cartório e tal. Agora o Senhor falou para ele em oração e ele orando. Abre, a hora que você abrir, e ele orando, com o olhinho fechado. Aí abriu. Pá, o livro. O Senhor falou, fecha os olhos, enfia o dedo aí. E ele enfiou o dedo. Abre o olho. Ele abriu o olho e o nome dele estava lá, com todos os dados que ele precisava.
Parece uma coisa simples, mas é quando a gente prioriza a oração, né? Outra experiência que o irmão precisava de achar mesmo a pessoa, estava querendo ganhar essa pessoa para Cristo, tinha falado para ela noutra cidade, viajou para ir atrás dela e perdeu o endereço. Sabia o nome do ônibus só para ir. Perdeu o endereço e está indo. Catanduva, por acaso. Está indo no ônibus, perdeu o endereço, falou, o que eu vou fazer? Começou a orar. E o Espírito Santo disse para ele, desce aqui. Ele desceu. Vai aí, ó. E ele foi, meio quarteirão, bate nessa casa. E ele bateu. E era a família que ele estava procurando. Parece coisa simples, mas não é simples. Vocês estão percebendo? O que é ficar de joelho vai mais rápido e mais longe. Meu irmão, o outro irmão conta a experiência que precisava de achar um parente em São Paulo, não tinha também endereço nem nada. Foi ele e outro rapaz, desceu ali, falou, mas como é que não vai achar esse camarada? Tinha uns referenciais lá, mas ele começou a orar ao Senhor. Senhor, nós precisamos de... Falou para o outro, pela fé, estou orando, vim orando, nós vamos trombar com esse cara aqui. Praça da Sé, aquela multidão ali do centro de São Paulo. Ele vai indo, o cara cético, também crente, mas cético. E está indo, vamos encontrar o fulano aqui no centro de São Paulo, cheio de gente. Ele tinha orado, tinha buscado, pá! Deu de cara com o fulano. Que coisa linda. O outro irmão está indo, tem que pregar X horas na igreja, furou o primeiro pneu, furou o segundo, uma outra cidade também. Os dois pneus furados. Foi dando 15 minutos para chegar. Ele via a luz da cidade lá longe. Como é que eu vou fazer para chegar na cidade? A oração. Começou a orar. Um carro deu de luz para ele, ele conversou com o homem, o homem falou, estou indo perto da igreja, eu te levo até lá. O cara estava indo perto da igreja e levou ele até a igreja. De oração. Outro irmãozinho com a fé no Senhor, a mulher ainda não bem convertida, e o irmãozinho dizia, a oração da resposta, a oração da resposta. Aí um dia a esposa começou a falar assim, a oração da resposta, estou fazendo arroz e feijão puro, aqui não tem mistura, quero ver essa oração da resposta. Ele foi lá para o quarto magoado, falou, Senhor, tem misericórdia, manda uma mistura aqui, porque a minha mulher não está acompanhando a fé. Eu disse, eu comeria esse arroz e feijão com a pimentinha e não tinha problema, mas dá uma experiência. De repente, bateram palma lá, e uma pessoa disse, irmão, Deus tocou comigo no meio do caminho, mandou comprar 1 quilo de filé e trazer aqui para você. A irmãzinha ficou com aquela cara lavada, mas desceu água do olho dela. Ela começou a perceber junto com o marido como é que Deus trabalha, não é? Até o outro irmão tinha que construir, as paredes da igreja estavam ali. Ele não tinha um tostão no bolso, tinha que cobrir. E ele começa a evangelizar uma pessoa, descobre que ele precisava do ferro. O ferro era de 5/8, aqueles ferrão 5/8. Ele descobre que o cara mexe com construção. E testemunha para o cara. Olha isso, você está vindo para a igreja agora, olha, só está as paredes, a gente precisa dos ferros para fazer a laje, tal. Falou, rapaz, você sabe que eu dei um orçamento para uma construção e compraram o ferro errado. Que ferro que é? 5/8. E eu estou vendo aí que vocês vão usar, eu quero doar esse ferro para a igreja. Oração. Foi na oração, né, meu irmão? Na oração. Você está vendo a oração? Eu estou contando coisas pequenas e coisas grandes aqui. Como é que é a sua vida de oração? Por que a gente ora pouco? Olha, se você quer saber onde você vai chegar com Deus, é só saber o tanto que você ora. Se você quer saber onde você vai chegar com Deus, é só somar o tanto que você ora. E ontem a irmãzinha fez uma soma para mim, na máquina de calcular, 20 mais 10 mais tal, de uma semana para outra na célula. Ela começou a orar em casa, não orava por causa do orômetro, um papel que soltou na célula para somar o que ora durante o dia. E ela ficou tão alegre, porque na soma com a calculadora deu 3h40 de uma semana para outra. Mas uma baita conquista. E ela falou, eu queria dizer, pastor, que isso daqui é a resposta que Deus me deu. Sabe onde foi o efeito dessas orações? Em cima do meu filho, há 2 anos estigmatizado na escola, que é hiperativo, que só dá problema, bate nas crianças. O caderninho dele chega toda semana para mim ir lá e conversar. Eu estava cheia de vergonha, e esses dias veio no caderninho para mim ir lá na escola, e eu fui e falei, vai ter pau outra vez, vai ser pau. Chegou lá, a mulher falou, o que você está fazendo com esse menino?
Onde você arrumou o remédio para ele? O que você está fazendo com ele? Que remédio você está dando? E ela falou, não estou dando remédio, porque já há alguns meses ele está se tornando a criança melhor da classe. E você não sabe, se tiver criança aqui com gripe, ele ora por todo mundo aqui. O moleque está virando um pastorzinho aqui. Ó, o menino converteu, orando por todo mundo. E sabe o que aconteceu esses dias? Nós fomos no lar dos velhinhos, ele chegou lá, e as crianças tudo acanhadas. Ele foi o primeiro que foi e abraçou velhinho por velhinho, depois chegou aqui e falou para mim que queria orar por todos os velhos, e os velhos aceitaram orar, e ele orou por todas as pessoas lá dentro. O que você fez com ele? Ela falou, o que eu fiz? Eu converti, eu aceitei Jesus, eu estou orando pelo meu filho, estou muito alegre, Deus está honrando o meu coração, meu filho está mudando, e o remédio não pôde fazer, e outros meios não puderam fazer, está aí. Mas Jesus sempre será o nosso referencial, né? Como é que uma pessoa começa a orar aqui? Ó, por exemplo, versículo 23. Tendo despedido a multidão, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Então, despede a multidão. Jesus ficava com a multidão até de tardezinha. Ele despediu a multidão, era 6 horas da tarde. Despediu a multidão, subiu no monte para orar. Já o versículo 24 diz, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pela onda, porque o vento soprava contra ele. Ao 25, alta madrugada, e algumas versões diz, na 4ª vigília da noite, que é entre as 4 e 6 da manhã. Ele começou a orar às 6 horas da tarde, e orou até às 6 da manhã, são 12 horas. O que esse homem tem que ora 12 horas? A gente ajoelha, já começa a vir coisas para fazer na cabeça, né? Não vem? Joelhadinho, 10 minutinhos, ixi, eu esqueci que tem que fazer aquilo, já levanta. O ativismo está ali na cabeça, a gente não consegue orar. Por que Jesus conseguia passar a noite em oração? 12 horas. O que nós podemos aprender de coisa assim? O que ele pode falar para nós? Que motivo ele pode nos ensinar para a gente orar? Não precisa ser 12 horas. Porque, aliás, ele saiu da terra, no Getsêmani, pedindo para os discípulos, vocês não podem orar nem 1 hora comigo? Não precisa ser 12. Será que ele tem algum motivo especial que leva ele a ter um prazer pela oração, para passar 12 horas orando? O que é que tem nesse texto que pode servir de motivação e definitivamente fazer você assumir uma aliança de oração com Deus? Por que não temos uma aliança de oração com Deus? Por que não temos um tempo determinado com Ele? Por que oferecemos o resto do tempo a Ele? É porque não descobrimos, é porque não conhecemos os motivos que levaram Jesus a orar. Quero apresentar 9 motivos aqui, 9, nesse texto aqui, que levava Jesus a passar 12 horas de oração. 12 horas com o Pai. Primeiro, de joelho, Jesus fazia as pessoas voltar felizes para casa. Jesus fazia as pessoas voltar felizes para casa. Você pode repetir comigo? Eu quero fazer as pessoas voltarem felizes para casa. Você vai se interessar para a oração. Não é interessante alguém cruzar com você e voltar feliz para casa? Alguém te procurar e voltar feliz para casa? Não muda? Não é isso? A Bíblia está dizendo aqui no versículo 22, ó. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco, fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Ele começava a abençoar as pessoas às 6 horas da manhã, era de tardezinho, ele fazia as pessoas voltar felizes para casa, ele não deixava nada pela manhã, por meio. Ele fazia o que tinha que ser feito com aquele grupo de pessoas que ia atrás dele. Então, já te dou certeza absoluta. Absoluta. O leproso está voltando feliz para casa. Ele não tem mais a lepra. Cruzou com ele. Teve um contato com ele.
O endemoniado está voltando livre para casa e feliz, que cruzou com ele. A pessoa com câncer está voltando feliz para casa, cruzou com ele. A pessoa com depressão saiu cheia, restaurada, viu um significado da vida, voltou feliz para casa. Você imagina passar o dia ouvindo Jesus falar? Enchia o interior. Pessoa com crise familiar voltava com as respostas para arrumar a situação dentro de casa, marido, mulher e filho, e voltava feliz para casa. Jesus contatava o sem-teto. A Roma dominava, muita gente morava na rua. Voltava feliz, com rumo. Mas também o sem terra, Roma tomava as terras. Voltava. Jesus prometia uma nova terra. Os pescadores que não pegavam nada voltavam felizes, porque voltavam com o cesto cheio de peixe. Quem contatava Jesus voltava feliz para casa. Por isso que ele passava 12 horas orando. Ele sabia da importância de ter a sensibilidade com o Pai e de ter a estrutura espiritual e a autoridade que ele precisava para trazer uma palavra, ou orar, ou repreender o que precisava ser repreendido na vida das pessoas, para dar um norte para a vida das pessoas. As pessoas do seu tempo, a maioria era escrava. As pessoas saíam de casa e não sabiam quando ia voltar, se ia comer ou não ia comer. Mas elas cruzavam com ele. E ao contatar, ao ter um tempo com ele, elas voltavam felizes para casa. Aliás, queria te dizer que Jesus está muito interessado em fazer você voltar feliz para casa nessa noite. Ele sabe o jeito que você entrou aqui. E ele está aqui. E ele não está nada contente com a situação que você chegou aqui. E ele está enviando essa palavra para você por causa disso. Ele não vai despedir você com as coisas pela metade. Ele vai tocar a sua vida. Ele vai te trazer a certeza no coração. E você que lidera a célula não vai despedir mais seu povo depois de uma célula vazio para casa. E serão tocadas depois dessa mensagem. Você vai passar um tempo pela sua célula, em oração. Você vai passar pela sua vida. Você vai passar pelas pessoas, um tempo em oração. E você vai ver a diferença. Por que Jesus ficava de joelho 12 horas? Por que ele entendia que de joelho ia mais rápido e mais longe do que com a força da carne e da perna? E por orar, um dos motivos que levava ele a orar, comunhão com o Pai, evidentemente, mas é porque ele fazia as pessoas voltar felizes para casa. Bom, um grupo voltou feliz para casa. Eu tenho que ir do outro lado, lá vou encontrar mais gente. Deixa eu encher as turbinas. Primeiro, deixa eu gozar da minha comunhão com o Pai. Meu irmão, e vai 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas. Vai 10 horas. Vai 11 horas. Chega amanhã. Ele levanta tão leve da oração. Entendeu? Ele pega a cordinha do barco dele, cheia do poder do Espírito Santo de combustível, ele só faz assim, ó. Por sobre as águas. Entendeu? Ele já chega no outro lugar, e olha o versículo 34, 35. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e trouxeram os doentes. Ele já está pronto novamente a pegar um novo grupo de pessoas para elas voltar felizes para casa. Entendeu, irmão? Eu estou aqui e quero ser usado por Deus para você voltar feliz para casa. Essa palavra que o Espírito Santo está trazendo não dá a minha vida, mas não ficar só no meu coração. As horas que eu gastei de sexta até hoje para pregar esse sermão, que é algumas horas também, para não ficar à toa. Ela atendeu o rebanho ontem, quando eu preguei no sábado, e atendeu o rebanho que está aqui. Eu estou aqui em nome de Jesus. E você precisa de levar essa motivação no seu coração. Você encontra muitas pessoas durante o dia. Eu não sei como é que você despede a multidão. Como é que você despede a sua célula? Como é que você despede as pessoas que chegam até você?
Se você está de joelho, meu irmão, você está antenado. Se você não está, é uma coisa racional. A pessoa fala ali que está doente, passa batido, você não se oferece nem para orar, você despede ela doente. A pessoa chega e fala da opressão dela, você despede ela na opressão. Fica atento, fica atento. Quais os motivos que levava Jesus a ficar 12 horas de joelho? Fazia as pessoas voltarem felizes para casa. Segundo, Jesus sabia que os obstáculos eram um remédio para as incapacidades humanas. Fala comigo, ó. Jesus sabia que os obstáculos eram um remédio para as incapacidades humanas. Os obstáculos acabam com a incapacidade. Ó, o versículo 22, ó. Versículo 24. O barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pela onda, porque o vento soprava contra ele. E Jesus chegou. 12 horas depois ele encontra eles. Que obstáculo? O vento, a tempestade. E o barco sem sair do lugar, rodando. Era um bom obstáculo. Mas ia ajudar aqueles pescadores, exímios pescadores, e eliminando as incapacidades deles. Inclusive, ele pegou um deles e mandou andar, para ajudar a eliminar a incapacidade. Olha aqui no versículo 29, 28. Senhor, disse Pedro, se é o Senhor, eu quero andar sobre as águas. Venha! Venha! Você vai ver como há capacidade. E ele andou sobre as águas. E aí a Bíblia diz no 30, quando ele ficou olhando para o vento, ele teve medo e começou a afundar. Senhor, me salva, ao 31. Jesus falou, homem de pequena fé, me dê a mão aqui. Ele levantou. Está treinando como se treina uma criança. A bicicletinha da criança, do discípulo, tem as duas rodinhas. Aqui Jesus tirou as duas rodinhas, deixa ele andar um pouco. Depois, se precisar, põe de volta. Ajudando aqueles pescadores simples, iletrados, a entender que os obstáculos só serviam para uma coisa, acabar com as incapacidades, porque eles tinham uma tarefa grande pela frente. Quando você está de joelho, você transforma os obstáculos numa pedagogia, no ensino de vitória sobre as incapacidades que você tem, que você acha que tem. É os obstáculos que faz isso. Se você não está a tempo de joelho, você não tem essa convicção. Então, as pessoas nós passamos tempo, se as pessoas passarem algum tempo de joelho, ele vai começar a ver os obstáculos de outra maneira. Como um meio para fazer ele crescer. Como um meio para ir terminando com as incapacidades dele, que ele usou como desculpa para não enfrentar um monte de coisa, não crescer, não caminhar, não avançar e não marchar. Qual foram as incapacidades que fizeram você ficar do jeito que você está hoje aí, sentadinho olhando para mim? Qual foi as incapacidades que te impediu de crescer profissionalmente, relacionalmente, emocionalmente e espiritualmente? Qual foi as incapacidades que estão presentes, firme em você, que te impediu de crescer profissionalmente? Jesus está aqui dizendo, vem cá, Pedro, vem cá, Maria, Pedro, Maria, anda aí, vem cá. Deixa eu tirar as rodinhas. Vem, anda sobre as águas. Em nome de Jesus! Oh, glória a Jesus! E aí a gente anda, não é mesmo, meu irmão, minha irmã? Ué, lógico que a gente anda. Você tira as duas rodinhas e vamos lá, dá a mão para o velhinho aí, vamos aí. Vamos fazer uma fila indiana aqui, dá a mão para o velhinho. Nós vamos passar no meio da água, do fogo, no meio da tempestade, vamos lá, meu irmão. E ele faz um treinamento com a gente. Aleluia. Repete comigo novamente. Os obstáculos, quando estou de joelho, serve apenas para tirar as minhas incapacidades.
Outra coisa importante, outro motivo, quando você está de joelho, você faz o que ninguém tinha feito antes. Repete comigo. Vou começar a fazer o que ninguém fez antes. O versículo 25 diz assim, ó. Alta madrugada, Jesus se dirigiu a eles andando sobre as águas. Nunca ninguém tinha andado. Entendeu? As pessoas, quando você tem uma ideia, as pessoas falam, mas ninguém... nunca vi ninguém fazer isso. Se você não tomar cuidado, você recua com a tua ideia. Entendeu? Se você está de joelho, você está preparado para fazer o que ninguém fez antes. Deus quer te dar essa experiência. Ninguém tinha andado sobre as águas. Ninguém. E foi tão importante que Pedro falou, vem cá, mas o senhor está andando só, é o senhor mesmo, mas não é um fantasma, não. Sabe, às vezes as nossas ideias, em vez de servir de motivação, viram um fantasma. Você conversa com o outro, vai virando um fantasma. Não, meu irmão, isso não dá para fazer, não. Onde já se viu? Tem gente mais inteligente que você que não fez isso, não deu certo. Já teve 2 ou 3 que fez e não deu certo. Se você estiver de joelho, você não anda, você não embarca nisso, não. Jesus andou sobre as águas, ninguém tinha andado antes. Pedro olhou e falou, eu quero andar também. Eu quero andar. Jesus falou, anda, mas deixou 11 para trás. 11 é que não está aqui na Bíblia, mas você conhece relacionamento humano. No mínimo, alguém riu. Alguém olhou para o outro e falou, só fez assim, o cara querendo andar sobre as águas. Imagina, você acha que não teve? Ou alguém sussurrou, alguém pegou aqui na camisa dele, o Pedrão, larga a mão, ô companheiro, larga a mão do seu otário, nunca ninguém andou na água aqui, ele teve que fazer assim. O diabo é astuto, ele envia pessoas de carne e osso para segurar você aqui, aqui. O inimigo é astuto, ou aqui, ele vai aqui, você não pode, você não deve, nunca foi feito. Você não tem condição, você é uma titica, você é um fracassado. Se você está de joelho, isso não tem efeito. Quantas coisas você deixou pelo meio do caminho, desanimou, ora porque você mesmo não está em oração, não tem convicção, ora porque terceiros falou alguma coisa que virou uma seta no seu coração, que virou uma dúvida no seu coração. Quarto motivo, de joelhos Jesus sabia que a influência dele sobre as pessoas seria positiva. Influência positiva. Bom, o mundo vai mudar, não vai ser por ordem filosófica. A filosofia não vai mudar o mundo. O assistencialismo não vai mudar o mundo. O mundo é mudado para melhor sempre através do Evangelho e a influência de quem tem o amor de Cristo no coração. De joelhos você consegue influenciar as pessoas positivamente. Por isso que Jesus falou que nós seríamos batizados com o Espírito Santo, Atos 1:8, para ser o quê? Influente. Aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. A nossa influência vai mudar o mundo. Então, versículo 28... Pedro disse, se és tu, me manda ir ao encontro sobre as águas. E Jesus disse, venha. Já Pedro é uma pessoa com problemas igual qualquer um de nós, com medo, com orgulho, com arrogância. Mas a influência de Jesus em cima de Pedro, na história de Pedro, foi determinante para ele ser o líder que foi e que nós conhecemos. Foi determinante. Vem, Pedro. Eu estou andando, você pode andar. Basicamente é a lei do discipulado. Se o meu mestre pode, eu posso também. Veja eu fazer e faça também. Se ele me mandou fazer, eu faço também. E se eu tentar fazer e fracassar, eu vou entender que o fracasso, na verdade, é não ter tentado fazer.
Jesus foi influência positiva sobre os apóstolos, e aqueles apóstolos simples, pescadores e letrados, é influência até hoje nas nossas vidas. Você começa a ler Atos e as cartas dos apóstolos, você é influenciado pelo que eles fazem. Eles foram influenciados por Cristo. Cristianismo é isso, é influência, mas influência positiva. Como você tem influenciado as pessoas? Entendeu? Quando você leva uma pessoa na célula, você leva uma pessoa na igreja, você está amando ela. Você está apresentando uma pérola de grande valor, que é Cristo. E vai trazer uma revolução na vida dela. Só Deus sabe como ela será tocada a partir do momento que ela começar a ouvir a palavra. A partir do momento que o Espírito Santo começar a tocar a vida dela. Jesus ficava de joelho 12 horas porque ele tinha alguns motivos. Olha bem, fazia as pessoas voltar felizes para casa. Os obstáculos eram um remédio para acabar com as incapacidades só. Ele fazia o que ninguém tinha feito antes e influenciava as pessoas positivamente. E Jesus sabia, quando você está de joelho, você sabe que o fracasso é não obedecer a palavra. Repita comigo, fracasso é não obedecer a palavra de Deus. Posso andar? Pode. Pode vir. E ele obedeceu. 11 não obedeceu. Ó, meu irmão, é 11-1 que obedece a palavra. Estava em 12 dentro do barco. Não podiam os 12 sair andando sobre as águas, mas só um andou. E a nossa guerra e a nossa batalha é para ser esse um que tem o desejo de obedecer. Agora, a obediência, você está de joelho. Se você descobre a bênção da oração, a obediência é mais fácil. Porque você começa a ter uma comunhão mais íntima com aquele que você tem que obedecer. Você obedece quem você ama, quem você conhece. Se você conhece o Pai, também tem uma comunhão limpa com ele, você não tem problema de obedecê-lo. E ele conhecia Cristo, e Cristo mandou ele andar sobre as águas, e ele andou. E ele sabia que o fracasso seria não obedecer. Jesus disse, olha, faltou fé, mas você já foi bem, homem de pequena fé. Mas o importante não foi apontar o dedo, é pegar ele na mão. Pegou ele na mão, pôs ele em pé. Se a pessoa obedece a palavra, não importa os tombos que ela vai tomar, Jesus vai estar sempre pronto a levantá-la e a dar uma experiência de crescimento a ela. Se não obedecemos, como é que vai fazer? Se não obedece, não existe nem a possibilidade de fracassar. Não existe a possibilidade de ter a vitória. Então, por medo do fracasso, muitas vezes nós não obedecemos. Mas é Jesus que está aqui nessa noite dizendo que você pode andar sobre as águas. Tem 12, tem 11 que não vai querer. Mas não olha para os outros não, é você. Outra coisa importante. Pessoa que está de joelho, onde ela entra, ela faz a diferença. Versículo 32, ó. Quando entraram no barco, o vento cessou. O vento só foi cessar quando Jesus e Pedro entrou no barco. Faz a diferença. Entendeu? Onde Jesus entrava, fazia a diferença. Quando você está orando, quando você tem tempo com Deus, você chega no serviço, você faz a diferença. Você fica conhecido. As pessoas com problema começam a pedir para você orar. Começa a abrir portas. As pessoas vazias, as pessoas com sentimento de suicídio, de homicídio, começam a abrir o coração. As pessoas com problema no lar. Quando você vai visitar a sua família, você é um referencial. Teu telefone toca. Porque onde você entra, faz a diferença. O vento estava lá. Quando Jesus entrou com Pedro dentro do barco, acabou, cessou o vento. Jesus quer entrar no seu barco nessa noite aqui, ó. Precisa de cessar esse vento. Eu não sei quem produziu o vento que está aí terminando o teu casamento, atacando teu corpo físico. Tem um vento aí, te colocando esse vazio tremendo aí, te entupindo de remédio. Esse vento vem de algum lugar, de Deus que não é. Está entendendo? Tem que cessar. Hoje é dia de cessar. Tem fim. Quem serve a Deus, mesmo no momento difícil, tem fim. Tem os dias contados. O sofrimento seu
Foi contado e é para terminar hoje, em nome de Jesus, se ele entrar no teu barco. Hoje você vai dar uma banana para o inferno. Hoje você vai poder dizer, Jesus entrou no meu barco. Tinha um camarada que bebia muito, trabalhador, gente fina, e tomava um arco danado. E vai descendo, ele vai descendo, e uma chuvona, e ele lá para cá. Chegou uma hora que ele não aguentou mais. Ele deitou, pôs a perna no meio da rua, um pouco dentro na rua, na sarjeta aqui, e aquela enxurrada veio. Lá para as 10 e pouca da noite, ele parou a bebedeira, olhou, estava enroscado um folheto na perna dele. Ele pegou o folheto assim, ainda meio ruim, olhou debaixo do poste. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olhou na frente assim, uma igreja evangélica. E o cara entrou. O pastor tinha acabado de despedir a turma, que nem Jesus aqui despediu a multidão. O cara chegou, o pastor acolheu ele. O que foi? Eu quero saber se esse homem aqui, esse pastor está aqui. E o cara se tocou, olhou, o pastor se tocou, viu o folheto, falou, não, está aqui, eu quero te apresentar. E apresentou Jesus para ele. E falou para ele, você tem que pôr Jesus no teu barco, amém. E o pastor orou com ele, aceitou Jesus, quebrantou, falou, não quero mais judiar da minha família, não quero judiar mais dos meus filhos. E foi quebrantado, quero chegar em casa abençoado, mas hoje Jesus vai dentro do seu barco, enfatizou. E ele foi embora, já bom, né? Chegou e bateu na porta. A mulher já pôs as crianças no canto, casa de bebum é assim, né, meu irmão? A mulher já fala, meus filhos, fica quietinho no canto, não fala nada, porque o cara quebra tudo. E ele lá, mulher, abre. Vai, meu filho, anda logo, eu estou com pressa. Hoje a coisa está feia, o cara está com pressa hoje, né? Vamos! E ela lá com aquele, querendo colocar os meninos no canto, Quem conviveu com bêbado em casa é duro, com o pai ou com o irmão, sabe do que eu estou falando, que coisa triste, só quem não passa que não vê, né? Aí uma hora ele bateu com mais força, falou, e hoje eu vim acompanhada, falou, estou perdida, ela falou, o cara sozinho o cara já é uma mala, agora acompanhado, vem, abre aqui. E ela abriu com aquele medo, ele falou, meu bem, abraçou, começou a chorar, eu trouxe no meu barco Jesus. Eu encontrei um pastor, ele contou a história e testemunhou. E diz a ilustração, ou a história verídica, que aquela família toda se converteu. E que foi uma bênção, né? Onde Jesus entra, né? Uma pessoa que ora, na verdade, como Jesus, onde ele entra, ele faz a diferença, irmão. Ele faz a diferença. Viu? Você tem que sair com essa fé que vai cessar o vento que está na história sua e na sua família. As maldições, a problemática que está no seu casamento, na sua vida, vai cessar. A doença vai cessar em nome de Jesus. Você tem que acreditar sim, senão é besteira vir aqui. Mas não é besteira, sabe por quê? Porque Cristo está aqui e vai pular para dentro do seu barco. Em nome de Jesus. Ele vai fazer a diferença e você vai começar a fazer a diferença. Já estamos no 7º motivo. Por que Jesus orava? E por que eu tenho que orar? Porque eu não sou melhor do que Jesus. Não sou melhor do que Ele. Sabe por que eu não oro? E eu estou dizendo ignorantemente que eu não preciso de orar. Ele precisa, eu não. Eu não sou melhor que Jesus. Olha o versículo 32, ó. Quando entraram no barco, o vento cessou, ao 33. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Não, se o Filho de Deus precisou de orar 12 horas, e aí? Eu não preciso de orar? Por que eu vou querer estar de joelho? O Filho de Deus orou 12 horas. Então, quando eu não consigo orar, eu estou achando, ignorantemente ou inconsciente, que eu sou melhor do que ele. Quando ele entrou, parou a tempestade, entrou, fez a diferença. Eles olharam e falaram, puxa vida, é o Filho de Deus. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus e ora 12 horas. Eu não sou melhor do que ele. Eu tenho que dar um jeito de fazer uns calinhos no meu joelho também. Eu não vou a lugar nenhum. Se ele precisou de orar, eu tenho que orar também. Tem coisa boa envolvida, tem motivos aí dentro disso. Ele já me mostrou 6 dele.
Você é melhor que Jesus? Diz assim comigo: eu não sou melhor do que Jesus. Por isso, nessa noite, eu vou fazer uma aliança com o Pai. Eu vou começar a ficar de joelho. Eu não sou melhor do que Ele. Se Ele precisou de orar, eu tenho que orar também. Por que eu vou ficar de joelho? Porque Ele ficou de joelho. Fim de papo. Fim de papo. É, meu irmão, porque se tiver a continuação do papo, você não vai ajoelhar. Se você fechou a cota, você vai orar. Você não é melhor do que Jesus, nem eu sou melhor. Agora vem o oitavo, ó. Por que Jesus está de joelho? Qual que é o motivo? Porque quem fica de joelho é portador de boas novas. Versículo 35, ó. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e trouxeram os doentes. A notícia, boa nova. O que o Datena está transmitindo para você dentro da tua casa, crente? Ou o Jornal Nacional? É boa nova? É boa notícia? E tem crente que está com a cabeça assim, acha que não vai comer comida, que a crise vai acabar com ele, que ele vai para o inferno, que ele vai morrer de fome. Tem crente que embarca. Tem crente que embarca, não consegue viver em vitória no meio da crise. Não sabe usar a crise como meio milagroso. Tem, só vê crente falar que crise, que crise, que crise. O inferno que é isso. A boa notícia, os anjos falaram, os anjos disseram aos pastores antes de Jesus nascer. Falou, olha, eu estou trazendo boa notícia, boas novas. É isso que diz o Evangelho. Sabe por que Mateus, Marcos, Lucas e João chamam Evangelho? Porque a palavra grega para Evangelho é boa notícia, boa nova. Jesus passa 12 horas de oração, ele atravessa o mar, chega em Genezaré, chega junto, boa notícia. Onde ele vai, ele leva boa notícia. Quando você vai conversar com as pessoas, você leva boa notícia ou má notícia? Você é portador de boa notícia ou de má notícia? Você é mensageiro do caos ou você é mensageiro da vitória? Repete comigo. Eu quero ser mensageiro da vitória e me recuso a ser mensageiro do caos. Então comece com você mesmo, que é a sua casa. Ainda ela não está boa, mas vai ficar. Começa assim pelo menos. Ainda não estou ganhando o que devo, mas eu vou ganhar. Não dá para pôr o ainda aí? Não dá para pôr o ainda? Ainda não tenho filho, mas eu vou ter, estou orando por ele. Ainda não tenho a casa que eu preciso, mas eu vou ter. Ainda não estou com o carro que eu preciso, mas eu vou ter esse carro. Ainda. Como é que você está hoje? Ainda não está no ponto que tinha que estar, mas Deus se recusa a deixar você assim. Não tem problema o jeito que você chegou aqui. Você chegou de 4, chegou puxando o cachorrinho. Que jeito que você chegou? Doente, alegre, pedindo a morte, pensando em matar ou morrer. Já verbalizou isso, não me importa. Você chegou assim. Porque a partir de hoje, eu tenho aqui boas novas de salvação para a sua vida. Uma boa notícia para a sua vida. E para terminar, Jesus mostra que de joelho nós nos tornamos canal para Deus fazer os sinais. Que coisa linda. Versículo 36. E suplicavam-lhe apenas que pudesse tocar na orla da sua roupa. E todos que tocavam ficavam curados. Eram os sinais. Ah, Deus não faz sinais. Não faz sinais porque não tem vasos, não tem canal para fazer os sinais. As pessoas acham que é só o pastor que tem que fazer os sinais.
Qualquer pessoa que crê em Cristo e conhece o poder do seu nome faz os sinais. Ainda hoje Jesus está usando vida de servos e de servas dele. E as pessoas tocam quando está orando, cheias do Espírito Santo, fazer os sinais. Ainda tem demônio olhando para servos e servas de Deus, que são canais do sinal divino, e dizem, você tem uma luz, eu não posso olhar para você, eu tenho que sair. Ainda hoje acontece. Ainda hoje, quando você diz paz do Senhor, ou você diz Deus te abençoe e dá a mão, a outra pessoa diz, que choque, que é isso? Ainda hoje. Que choque! Eu não sei se foi 380 ou qual foi, mas a outra pessoa ficou super abençoada, começou a falar em língua. Que choque! Ricalabaxaramanabia! Foi o Espírito Santo. Ainda hoje, não está longe não. Você não gostaria de ser um canal para os sinais de Deus na terra? Ser um canal do quê? Você não gostaria, meu irmão? Você já pensou na cadeira do milagre, no centro da célula? Você pegando o óleo e falando, não, hoje Deus vai fazer sinais aqui. Já pensou, liderança? Olha, se você tiver com a linha na mão, você vir aqui e falar, olha, eu já estou orando há tantos anos aqui, mas hoje eu vou orar diferente, hoje eu vou ser um canal de sinal. A hora que eu passar o óleo na testa da pessoa, ela vai ser livre, curada e liberta. Está entendendo? Você já pensou você nesse pique? Por que Jesus orou 12 horas? Que motivo existia naquele tempo que ele gastava? E não é uma vez só, você vai ler o Evangelho, você vai ver diversas vezes ele passando a noite em oração. O que tinha embutido nisso? O que havia de prazer nisso? Jesus passou 12 horas de oração porque ele sabia que a hora que ele levantava, ele fazia as pessoas voltar felizes para casa. Ele fazia os obstáculos acabar com as incapacidades da pessoa. Ele fazia e ajudava outros a fazer coisas que não tinham feito antes. Jesus influenciava as pessoas positivamente. Jesus ensinava a elas que fracasso é não obedecer a palavra. Jesus sabia que onde ele fosse entrar, ele iria fazer a diferença. E Jesus nos ensinou que se ele orou, nós não somos melhor do que ele, nós temos que ficar de joelho também. Depois de 12 horas de oração, a gente se torna portador de boas novas e um canal para Deus fazer os sinais. Essa é a palavra que Deus está trazendo. Por isso que o tema é esse, ó. Pega seu boletim, ó. Você vai pôr ele aqui, ó. Onde é que você escova o dente? Não tem jeito. Você escova o dente, tem um espelhinho ali, ó. Não quer pôr inteiro? Mas eu vou te dizer, põe, não solta não, deixa ali. Deixa ali. De joelho vamos mais rápido e mais longe do que com as próprias pernas. E Jesus, depois de 12 horas, mostrou os motivos que vai servir de sede para mim ficar de joelho também. Ó. Olha lá, a hora que você acordar, você olhar isso daqui, você vai começar a se recusar a enfrentar o dia. Enfrentar o inferno, enfrentar as pessoas, a maldade, sem se preparar. Você vai começar a ter uma experiência com Deus. Deus quer abençoar a sua vida nessa noite, vamos ficar em pé. Como você quer voltar para casa? Se depender de Jesus, você vai voltar feliz. Quais os obstáculos você quer trazer aqui? Ó? Eles só vão servir para acabar com as suas incapacidades. Você não quer começar a fazer o que ninguém nunca fez? Vem aqui na frente. Vem aqui entregar a sua vida a Jesus. Vem pedir para o Senhor colocar esses objetivos no seu coração para você começar a orar de verdade, ficar de joelho, para você enfrentar o que você tem que enfrentar, para você realizar grandes coisas para o Senhor. Vem aqui na frente para nós orar e abençoar a sua vida. Não tenha medo não, vem até aqui. Não oro, eu oro de vez em quando, então você tem que vir aqui. Não, eu oro bastante, então vem aqui porque não é só orar, chama oração, você precisa ter ação também. Precisa de ser um canal, precisa de ser portador de boas novas, você precisa de pôr isso em prática. Aleluia, nós queremos abençoar a sua vida nessa noite, nesse lugar. Nós apresentamos novos motivos que levavam Jesus a orar 12 horas. 9 motivos.